Glória a Deus. Como o pastor falou, na semana passada nós iniciamos uma série de mensagens e reflexões sobre a carta aos Efésios. E eu vou fazer aqui uma pequena retrospectiva daquilo que nós falamos na semana passada, para a gente já entrar na carta, e porque algumas pessoas não estavam aqui. Então, irmãos, na Bíblia existe uma série de livros que são chamados cartas. Cartas. Aí você fala para mim assim, puxa, mas por que na Bíblia tem cartas? Pelo simples fato, irmão, que naquela época que a Bíblia foi escrita, nós estamos falando aqui das cartas do apóstolo Paulo, de 2000 anos atrás, a forma de se comunicar através de cartas. Na década de 90, que não está muito longe, eu era criança, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a minha mãe se comunicava com os pais dela através de cartas. Não existia muitos telefones, só quem tinha telefone eram empresas grandes. Celular, então, nem pensar. Então a comunicação era feita por cartas. E no caso do apóstolo Paulo ainda tem mais um agravante. Além dele se comunicar por carta, porque era o único meio que existia naquela época, ele também estava preso. Então algumas cartas que nós temos do apóstolo Paulo são cartas das prisões. Ele escreveu essas cartas de dentro da prisão, para se comunicar com as outras pessoas, para se comunicar com as outras igrejas. E assim ele escreve a carta aos Efésios. Mas a carta aos Efésios, ela tem algumas peculiaridades. Uma delas é o seguinte: todas as outras cartas, o apóstolo Paulo escreve para uma determinada igreja, um determinado grupo de pessoas, mas a carta aos Efésios, a que tudo indica, ela era uma carta circulatória. Então ela não é só uma carta local para a cidade de Éfeso, mas ela é uma carta universal que serve para todas as cidades. Então, quando eles iam, a carta já estava escrita, quando ia levar para uma outra cidade, eles mudavam só o começo. Então no versículo número 1 está dizendo lá, aos santos que estão em Éfeso, aos santificados que estão em Éfeso. Então eles mudavam só esse começo. Por exemplo, se fosse a carta para o Parque Bristo, eles iam dizer aos santos que estão no Parque Bristo, aos santificados que estão no Parque Bristo. Então essa carta do apóstolo Paulo, ao contrário de outras cartas, elas não são para resolver problemas da igreja, como em uma outras ele ajuda a resolver ou passa a orientação. Mas nessa daqui é uma carta universal que ele vai trazer revelações que Cristo deu a ele. E ele está dando essas revelações para a igreja. A cidade de Éfeso é uma cidade hoje lá na Turquia. Eu esqueci o nome da cidade, mas ela fica lá na Turquia, são os turcos. Qual que era a característica dessa cidade de Éfeso? Essa cidade era uma cidade portuária. Existia um porto naquela cidade, onde tinha muitos comércios, e eles usavam ali o porto para fazer girar os comércios, a fabricação das coisas. Era uma cidade extremamente movimentada. Pessoal que viajava passava por aquele porto, pessoal que negociava passava por aquele porto. E o apóstolo Paulo começa a evangelização naquela cidade, já de estratégia, porque sabendo que evangelizando ali, todo esse evangelho ia percorrer naquela cidade e por outras nações. Tinha uma outra característica a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade totalmente pagã ou totalmente idólatra. Existia naquela cidade uma santa ou uma entidade que eles davam o nome de Diana dos Efésios. Aquela cidade girava em torno de Diana dos Efésios. Tinha um templo para ela, tinha um teatro para ela, o comércio local era a favor dela, onde vendia estátuas, artigos religiosos para ela. Tudo se movia no meio de Diana dos Efésios. É uma cidade totalmente pagã, como parecido nós temos aqui no Brasil, uma cidade do interior de São Paulo. E aí chega agora o evangelho, chega Priscila e Áquila e Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, para trazer uma mensagem, a mensagem do evangelho. E aí sabe o que acontece, irmãos? Aquela cidade é virada de ponta cabeça, aquela cidade é transformada. Há pessoas que ouvem a mensagem e entregam sua vida para Cristo. Há outras pessoas que batem o pé e não querem largar o seu dinheiro, porque eles trabalhavam por conta do templo da Diana dos Efésios, e o pessoal começa a combater a Paulo. Muitas pessoas se convertem, a ponto
de pessoas que faziam mágica, rituais. Elas tinham livros, elas tinham artigos religiosos. Elas se converteram, trouxeram em praça pública e queimaram todos os artigos religiosos dela. Elas abandonaram toda aquela prática para poder seguir a Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai falar que uma dessas queimas, um desses livros, valia muita grana. Muita grana. Quem olhava dizia: meu, você é louco de estar queimando tudo isso, por conta da palavra de Cristo Jesus. E muitos irmãos dizendo: não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas aí há aquele embate, né? Uns aceitando, outros não aceitando, eles perseguindo a Paulo, querendo matar Paulo. Paulo sai da cidade, mas Priscila e Áquila continua. Depois a gente vai ver que chega um outro varão eloquente, um outro rapaz eloquente, que conhecia muito da palavra do Senhor, que é Apolo, e continua o trabalho ali na cidade de Éfeso. Coloquei algumas citações aqui da palavra de Deus, que tem lá em Atos dos Apóstolos, tem Apocalipse falando sobre a igreja de Éfeso, tem mais alguma outra passagem agora que eu não me lembro, citando também a parte de Éfeso. Então, a introdução que eu fiz na semana passada, basicamente, foi isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém. Agora, nós não vamos mais falar sobre as coisas que aconteceram na cidade. Nós não vamos mais falar dessas coisas que ocorreram ali. Mas agora nós vamos falar do que o apóstolo Paulo escreveu, que é para aquela cidade e para todas as outras, inclusive para nós que estamos aqui em 2021 ouvindo a palavra do Senhor. E essa carta, irmãos, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Então você abre lá comigo, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Vou começar pela saudação do apóstolo Paulo, que era comum em todas as cartas. A saudação dele está aqui, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas do apóstolo Paulo têm essa saudação, e ele usa sempre esse termo, aos santos e aos santificados que estão em alguma cidade. E aí, irmãos, a gente ouve, sabe o que a gente ouve? Quando a gente aceita Cristo Jesus e a gente começa agora a seguir a Cristo, as pessoas que veem aquela mudança de vida nossa, e aí começa a dizer: ó, lá vai o santo lá, tá achando que agora ele é santo, né? Mas, irmão, você pode se dizer que é santo sim. Eles estão falando de uma forma para debochar, mas eles estão dizendo a verdade: somos santos e somos santificados. Mas como isso? Santo no sentido de ser separado para Deus. Não santo no sentido de que não comete pecado, não, nada disso. Muito pelo contrário, já cometemos um monte e ainda cometemos. Mas santo no critério de estar separado agora para uma nova vida com Cristo Jesus. Então você que aceitou a Cristo Jesus, você tem que se considerar santo e santificado pelo amor dele. Você é santo e é santa. Mas não porque você faz milagres ou porque você não comete pecado. Até brinquei aqui outro dia com a Ellie, né? A Ellie falou para Roberto: puxa, Davi, Roberto, faz tanto tempo que eu não vejo o Davi, eu tô com uma saudade dele. Eu falei: puxa, se a gente fosse católico, a gente tinha que beatificar a irmã, né? Aí o pessoal fala: mas qual foi o milagre que ela fez? Amou o Davi. Porque para amar a minha irmã, para gostar de mim, é muito difícil. Então esse foi o primeiro milagre da irmã, mas nós não somos, né, irmãos? Então, eu até brinquei com o pessoal. Então, glória a Deus por isso, irmãos. Então, essa é a saudação do apóstolo Paulo. Irmãos, em todas as outras saudações, ele vai seguir mais ou menos na mesma linha. Eu separei uma aqui. Vamos lá ver em 1 Coríntios? Abre aí para mim, 1 Coríntios. Vamos ver o que ele fala em 1 Coríntios. Volta um pouquinho para trás, irmãos. Lá no capítulo 1, no versículo 1. Vai usar a mesma expressão, irmãos. Se os meninos conseguirem projetar aqui comigo, a gente vai mais rapidinho. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, estava escrevendo com Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ele usa o mesmo termo agora, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Santos e santificados, glória a Deus. Agora, irmãos, tem uma outra saudação que essa eu gosto muito. Timóteo.
1 Timóteo, irmãos. Agora você vai para frente. 1 Timóteo no capítulo 1. Essa daqui eu também acho muito, muito legal. Ela foge um pouco do padrão das outras. 1 Timóteo capítulo 1. Cadê o meu time de mídia aqui? Glória a Deus, olha lá os irmãos. Olha lá, o que diz a palavra, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Ele acrescenta a palavra misericórdia. Nas outras ele não usa essa palavra misericórdia, mas nessa saudação, nessa carta específica, ele usa misericórdia. E nós fizemos aqui uma série de ministrações sobre o sermão da montanha, onde Jesus vai falar sobre o ato de misericórdia, e foi eu que trouxe essa ministração, irmãos. E toda vez que a gente prega a palavra de Deus, nós somos pregados pela palavra de Deus. A gente fala e depois o Senhor quer tirar a prova dos dois com a gente. E aí misericórdia, a palavra misericórdia, irmãos, é uma junção de duas palavras, de miséria e córdia. Miséria todo mundo sabe o que é, miséria, certo? Escassez, problema, dificuldade. E córdia vem de coração. Então misericórdia é se compadecer da miséria de alguém. Isso é o significado da palavra e é o que nós devemos fazer com os nossos atos. Mas sabe o que acontece? No meio evangélico, no meio gospel, as pessoas agora usam esse termo para tudo. Uma pessoa vem falar com você e fala, misericórdia, irmã. A outra vai falar com você, misericórdia, irmão. A outra vai falar, misericórdia, irmão. Aí aquele troço chato, sabe? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sabe, uns clichêzinhos que... E as pessoas não sabem o que é misericórdia. Sabem falar esses clichêzinhos, mas não sabem qual é o significado e o que fazer. E aí misericórdia, se compadecer da miséria das pessoas. E aí quando eu prego essa palavra e eu entendo, a gente desfruta sobre isso. Eu estava trabalhando de motorista de aplicativo. Aí eu estava até aqui perto ali na Bandeirantes ali, sabe, Fernando? Descer na alça de acesso ali, para pegar a Bandeirantes ali sentido Diadema. Quando eu tô virando a pracinha assim, tinha um cara, um morador de rua sentado no meio fio, com um carrinho de bebê, cheio de tralha, cheio de coisa. E eu já tinha tomado café, era de manhã. Minha esposa, maravilhosa e linda, já tinha preparado o café para mim, eu já tinha tomado café. Aí eu passo pelo aquele cara, aí o senhor fala, volta lá, tem de misericórdia dele, pergunta se ele tomou café. Fiz a volta, ô irmãozinho, chega aí, você já tomou café? Ele falou, não tomei não. Aí eu peguei um dinheiro, dei um trocado para ele, falei, vai lá, toma o café. Aí eu tive misericórdia dele, eu me compadeci da miséria dele. Aí outro dia também a mesma coisa, eu estava parado lá em São Caetano, debaixo de uma árvore, tomando meu café que a minha esposa preparou. Me vem na minha frente um menino novo, puxando uma carroça, pegando materiais reciclados. E aí eu já estava terminando de comer, né? Eu falei, não tem como dar para ele, já estou terminando, né, meu? Aí eu falei, filho, vem cá, chega aí. Mano, você já tomou café? Aí ele falou, não tomei não, velho. Aí eu falei, toma um dinheiro aqui, vai lá tomar o café. Aí eu tive misericórdia dele. Isso eu tendo misericórdia das pessoas. Aí outro dia, esse dia foi extraordinário. Esse dia eu volto pro carro chorando, falando em línguas, pulando, glorificando. Eu estava com muita fome. Nesse dia minha esposa maravilhosa não preparou o café. Estava sem o café. E trampando, né, meu? Isso é como que é trabalhar na rua de aplicativo. Você não pode gastar muito. Porque a gasolina é caro, o retorno é baixo, você não pode gastar. Eu precisava comer, só que eu só como nos lugares que vende salgado de 50 centavos. Meus irmãos já sabem. Somente salgado de 50 centavos. E eu já sei onde tem os lugares que vende. Santo André eu sei, Diadema eu sei, São Bernardo eu sei, Mauá eu sei. Tudo quanto é lugar que tem salgado de 50 centavos eu já sei. E eu vou lá, estou perto, eu vou lá buscar meus salgados de 50 centavos. Aí beleza, parei lá na praça do Ruge Ramos. Estava lá em São Bernardo, na praça tem um lugarzinho lá, salgado de 50 centavos. Parei o carro na rua lateral, corri lá, cheguei lá, como é que chama o negócio lá? E estufa. A estufa do cara estava toda vazia, sem salgado. Eu falei, irmão, vem comer um salgado. Ele falou, cara, vendi tudo, cara. Vendi tudo, estou fritando aqui, agora só amanhã. Eu falei, rapaz, salgado. Aí eu estou saindo assim, ele falou, vem cá.
Aí pegou um saquinho cheio de salgado. Falou, tá aqui, mano, pra você. Aí eu falei, quanto que é? Ele falou, não é nada não. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, oh, glória. Então ele se compadeceu da minha misericórdia. Mas irmãos, eu voltei para casa, eu voltei para o carro, mas numa alegria tão grande, tão grande. Porque nessas pequenas coisas a gente começa a ver que Deus está cuidando de você. Você está entendendo? É como se, você imagina assim, ó, Deus fala para a pessoa, mas ele não entende. Mas parafraseando, Deus está falando assim, o dono do comércio, dono da lanchonete, prepara um saquinho de salgadinho, deixa aqui do lado, que daqui a pouco vai vir um filho meu, e aí você entrega para ele. Parafraseando é isso, entendeu? Mas ele não ouviu exatamente, mas ele obedece, ele tem um comando, e aí quando você chega lá, ele vai e entrega. E assim, irmãos, é a mesma coisa conosco. É a mesma coisa. Quando você sente vontade de fazer alguma coisa por uma pessoa, quando você vai fazer algo diferente para uma outra pessoa, você não está tendo isso da sua cabeça, você não está tendo isso da sua mente. É Deus que está te provocando, é o Espírito Santo que está te provocando para que você possa fazer alguma coisa. Entendeu? Aí outro dia, esse daqui também foi muito legal. Outro dia, uma mulher estava parada na subida da Pereira Barreto com o carro dela apagado, e ela atrapalhando o trânsito, e ela lá dentro nervosa, o carro tentando pegar, estava eu e o Mateus Thiago. Eu falei, Mateus Thiago, nós vai ter que empurrar esse carro aí. Ele falou, pai, mas está na subida. Eu falei, mas vai dar um jeito. Parei meu carro lá e comecei a empurrar eu, o Mateus Thiago e tal, na subida, irmão. E aí eu falei, e o que aconteceu? Ela falou, eu não sei, não tem gasolina, não tem nada. Eu sei que a gente conseguiu subir, e depois eu consegui estacionar o carro dela de lá. Então, provavelmente, aquela mulher estava em aflição, e ela orando, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá ajuda. E aí o Senhor fala, não, beleza, eu tenho um filho meu, um servo meu, que já está subindo a Pereira Barreto aí, e vai te ajudar. Entendeu? Então é assim, irmãos, é assim que funciona. Misericórdia é isso. Então ao invés de você ficar falando, misericórdia, irmão, você tem que começar a colocar em prática. Misericórdia. Então essa daí é uma das saudações que eu mais gosto do apóstolo Paulo. 1 Timóteo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, agora volta lá para a carta aos Efésios, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que não teria um tempo melhor para a gente poder falar sobre a carta dos Efésios do que esse momento que nós estamos falando. Porque a carta dos Efésios, ela vai falar sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, quem é Deus e o propósito da igreja. E aí você pega, por exemplo, nós estamos saindo de um tempo de pandemia, onde milhões de pessoas morreram na nação brasileira. E milhões de pessoas morreram em todo o mundo. E nessa semana nós somos impactados por a morte de uma jovem, de uma artista de 26 anos. Então nós temos que saber qual que é o propósito de Deus. Porque veja, uma jovem, 26 anos, rica, cheia de fama, tinha um filho para poder criar, e mesmo assim morreu. A palavra de Deus costuma dizer que a morte, ela é ciumenta, ela não liga para nada. Não adianta você dizer, Senhor, eu tenho uma agenda até na Europa, que ela estava com agenda para os Estados Unidos e para a Europa. Estou com agenda, Senhor, contrato marcado e tudo isso. Senhor, eu tenho um bebezinho que está na minha casa que depende de mim. A morte não respeita isso. Então nós temos que saber qual que é o nosso propósito. Então é um momento propício para a gente aprender essa carta e desfrutar de algumas coisas, tirar algumas dúvidas e viver de acordo com esse propósito de Deus. Porque, irmãos, quem que nunca pensou da sua própria vida e dizer assim, de onde eu vim? De onde eu vim? E para que eu vim? Estou fazendo o que nesse mundo aqui, Senhor? Parece que eu estou aqui só batendo lata, cumprindo número, mais um na estatística, como dizia By Mano Brown, é mais um na estatística. E para onde eu vou? Quem nunca parou para se pensar nisso? E às vezes a nossa cabeça dá um nozinho. Eu não sei de onde eu vim, não sei para que eu vim.
não sei para onde eu vou. E agora, o que eu vou fazer? Aí quando você não consegue chegar a conclusão nenhuma, você para de pensar nisso. Aí você vai viver de qualquer jeito. Mas como eu não entendo, como não chega a conclusão nenhuma, então eu vou fazer de qualquer jeito. E aí você sai fazendo as barbaridades e as atrocidades por aí, como eu fiz também. Certo? E uma outra dúvida também: quem é Deus? O que Ele faz? O que Ele fez? Qual é o objetivo da igreja? Por que existe igreja? Por que as pessoas se reúnem? Ou seja, a carta aos Efésios nos encoraja a viver a partir de uma perspectiva eterna e salvífica, a externalizar isso às pessoas e ao mundo que estão com dúvida e não sabem. Então primeiro nós temos que aprender esse propósito e depois mostrar para o mundo qual é esse propósito. E esse propósito é basicamente a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. A carta aos Efésios ela é dividida em duas partes. Na semana passada eu falei para os irmãos, irmãos, se você tiver tempo, mesmo que você não tenha tempo, você crie tempo e leia a carta aos Efésios. Porque a carta aos Efésios, irmãos, ela é apenas 6 capítulos, é muito curtinha. Se você pegar em 15 ou 20 minutos, você lê a carta inteira, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é bem rapidinho. Nem vou perguntar quem leu, né? Porque corre o risco de ninguém levantar a mão e aí eu ficar com vergonha, né? Então, irmãos, precisa ler a palavra. Precisa ler, irmãos, não tem jeito. Se você só ouvir a palavra, se você só tiver contato com a palavra de Deus nessa horinha que nós estamos aqui, é muito pouco. Você não vai aprender, você não vai memorizar, você não vai saber e você vai acabar sofrendo por não saber a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que a gente erra por não saber as Escrituras. Então nós temos que ler, leia a carta aos Efésios. Ela é dividida em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a doutrina da igreja. Ele vai falar tudo que é relacionado à igreja, a unidade da igreja, como a igreja nasce, a origem da igreja, quem compõe a igreja, como nós entramos na igreja. Então do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando sobre a doutrina da igreja, ou seja, eclesiologia, que é o estudo da igreja, doutrina da igreja. A segunda parte da carta aos Efésios, do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar das coisas práticas do cristão. De quando nós recebemos a Cristo, passamos pelo novo nascimento, como é que agora nós nos devemos nos comportar a partir dessa visão que é celestial e que é eterna. Então ele vai falar da maneira que nós vivemos depois que aceitamos a Cristo. Ele vai falar sobre santificação, ele vai falar sobre plenitude do Espírito, ele vai falar sobre casamento, criação de filhos, relação de empregado com empregador, vai falar sobre batalha espiritual e por último ele vai pedir oração pela vida dele que estava preso e em dificuldade. Então a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é dividida em duas partes. Primeira parte, doutrina da igreja. Segunda parte, ele vai falar sobre a vida prática do cristão. E nós temos muita dúvida, né, irmãos? Como é que eu devo me comportar no casamento? Como é que eu devo criar os meus filhos? Como é que eu me comporto no meu ambiente de trabalho? Então o apóstolo Paulo ele vai esclarecer tudo isso para nós. Aleluia? Glória a Deus. E aí o capítulo 1, irmãos, ele é dividido em duas, podemos dizer em 3 partes. A primeira parte é a saudação, que eu já falei para os irmãos, certo? Já expliquei da saudação. A segunda parte, ela é um louvor. O pessoal chama esse louvor de doxologia. É um louvor extremo, doxologia, um louvor extremo. Então essa primeira parte, o apóstolo Paulo está louvando a Deus. Ele está escrevendo e louvando a Deus. Que vai do versículo 3 ao versículo 14, louvor, doxologia. Vocês querem ver uma doxologia bem legal? Romanos capítulo 16, vamos lá? No versículo 27 ele disse: ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém. Isso é uma doxologia, também é um louvor. O apóstolo Paulo, depois de ter escrito a carta aos Romanos, ele explode em adoração e diz: ao único Deus, sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre e amém. Isso também é uma doxologia. E aí, irmãos, no versículo número 15, é uma transição. Então agora, o apóstolo Paulo no versículo 15 deixa de louvar, deixa de escrever um hino de louvor. No 15 ele faz uma transição e no versículo 16 ele começa uma oração. Do 16 ao 23, irmãos, depois você lê, cara, você não vai acreditar, o apóstolo Paulo está orando. Do 16 ao 23 ele está orando. Sabe por que a gente não acredita? Porque a gente compara com a nossa oração.
Quando você pega a oração de Paulo e você compara com a sua, você fala: nossa, como é horrível a minha oração. Porque, né, a gente ora rapidinho, né? O Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela comida, amém. Essa é a nossa oração. Ou falar: Senhor, me cura dessa enfermidade. Ou Senhor, abençoa fulano de tal, e amém. Aí quando você lê isso aqui, você fala: ô louco, cara, que oração é essa? Senhor, me ensina a orar dessa maneira. Ou se você ainda não conseguiu orar dessa maneira, sabe o que você faz? Passa a ler essa oração. Passa a ler a oração. Quando você for orar, vai lá, se coloca de joelho, e vai orando. Oh, oração maravilhosa. E aí, irmãos, as pessoas, elas às vezes têm essa visão do apóstolo Paulo como um apóstolo, como um pastor, como mestre das escrituras, como rabi, e tudo isso ele era. Mas acima de tudo, ele era um crente, ele era um cristão de carne e osso como nós. Então o que nós entendemos? Que a vida do apóstolo Paulo era de louvor e era de oração. E a minha e a sua vida tem que ser de louvor e oração. Simples, né? Bem simples. Ele louvava e orava, e nós que aceitamos a Cristo Jesus e são seguidores de Cristo Jesus, também louvamos e oramos ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Até aí tudo bem? Vocês estão bem? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo número 3, me acompanha aí. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para começar explicando esse versículo, irmãos, vamos começar falando sobre a trindade de Deus. Você pode ver que no versículo número 1 ele fala sobre Deus, Pai e Jesus Cristo. Então Deus é um Deus triuno. Ele é o único Deus com 3 personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o único Deus com 3 personalidades. E essas 3 personalidades estão juntas, se conversam entre si e não tem falta nenhuma de nada, porque um com o outro se completa. Então esse primeiro versículo fala sobre a trindade de Deus: Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aí sabe o que a gente entende, irmãos? Que toda a bênção do Espírito é dada por Deus para aqueles que estão no seu Filho Jesus Cristo. Toda a bênção dada por Deus através do Espírito Santo para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, irmãos, quando a gente fala de bênção, Deus já deu todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí a gente fala: mas o que é bênção? O que seria bênção? Porque você pode notar, até dentro da igreja, a pessoa chega para uma outra pessoa, para um amigo, para um irmão, e diz assim: irmão, Deus me deu uma bênção. Aí fala: qual foi a bênção? Comprei uma casa. Ah, Deus me deu uma bênção. Qual foi? Comprei um carro. Deus me deu uma bênção. Qual foi? Fui promovido. Deus me deu uma bênção. Recebi um aumento. Então toda vez que as pessoas vão falar de bênção, elas resumem bênção a coisas materiais. Coisas materiais, ao dinheiro. E quando na verdade, irmãos, não é. É uma bênção, é bom, mas não é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando desse tipo de coisa. E aí ele fala que o qual nos abençoou, já nos abençoou. Então isso está no passado. Não é que Deus vai nos abençoar, não é que Deus vai te abençoar, não, Ele já te abençoou. Você já está abençoado. Ele já te abençoou. Então a primeira coisa é que o povo de Deus é muito abençoado por Deus, porque Ele já abençoou. Glória a Deus por isso. Vocês entendem até aí? Glória a Deus. E aí, irmãos, se a gente for começar a falar um pouquinho sobre as bênçãos que Deus derramou sobre nós, é que Ele nos amou, nos derramou graça, misericórdia, Ele é fiel sobre as nossas vidas e tudo isso é uma bênção. Mas aí ele decorre no capítulo e vai falar sobre algumas outras coisas. Aí acompanhe comigo. No versículo 4, né? Então ele diz que o Senhor nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda a bênção é dada pelo Pai
através do Filho através do Espírito para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A palavra eleição, irmãos, elegeu, ela vem de escolha. Irmãos, esse é um assunto um pouco difícil para se tratar em questão de doutrina, né? Porque há algumas vertentes de entendimento, de interpretação para a questão da eleição. Mas basicamente, eleição é escolha. E aí o que acontece? As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade porque falam assim, puxa, então Deus elegeu, Deus escolheu as pessoas antes da fundação do mundo? Sim, foi assim que está escrito. Então, quando é que você foi escolhido? Você foi escolhido no ventre da sua mãe? Não. Você foi escolhido depois que você nasceu? Não. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter criado todas as coisas, Ele já tinha te escolhido. E a tendência das pessoas é dizer assim, opa, peraí, então Deus é injusto, porque se escolhe um, não escolhe o outro. Todo mundo fala que Deus não faz acepção de pessoas, então por que Ele elege um e não elege outros? A resposta de tudo isso, irmãos, é porque Ele quis. Ele é soberano, Ele não deve satisfação para ninguém, e Ele faz o que Ele quer. Como Ele mesmo diz, pode a criatura questionar o seu Criador? Ou Ele vai, Jó questionando Ele, vai dizer, Jó, onde você estava, filho? Quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu criei os anjos? Não estou entendendo o seu questionamento. Ele é soberano, Ele criou e Ele elege, Ele escolhe. E é difícil às vezes da pessoa entender. E aí sabe o que acontece? Algumas pessoas tendem a ficar chateada ou revoltada com relação a isso, mas é o contrário do apóstolo Paulo. Quando ele começa a falar sobre essas bênçãos e essa eleição, ele está louvando. Ou seja, ele não está questionando, ele está agradecendo. Ele falou, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Antes de tudo existir, o Senhor já tinha me escolhido, o Senhor já tinha me chamado. Que coisa bondosa, que coisa maravilhosa. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Aí ele continua louvando. E aí ele continua, irmãos, e vai dizer assim: elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, para que Deus nos escolhe? Para que a gente seja santo e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você foi escolhido, você foi chamado, você foi adquirido para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Basicamente isso. E aí no versículo 5 ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E se o pessoal já acha meio difícil a palavra eleição, o que dirá predestinação? Aí que dá um rolo danado. O que é predestinar? O que é o ato de predestinar? De predestinar as pessoas. Predestinar é o destino que Deus dá às pessoas escolhidas antes da fundação do mundo. É o encaminhamento das coisas para que você possa ter um encontro com Ele. Então Deus te escolhe antes da fundação do mundo e Ele te predestina, Ele prepara tudo para que você possa ouvir a palavra. Então, por exemplo, você que está visitando nós aqui hoje e você está ouvindo a palavra, não foi acaso, não foi sorte, não foi a posição da lua, não foi a posição do sol, não foi o horóscopo que disse você é Áries e hoje você vai na igreja e você vai ouvir a palavra de Deus. Não, não é. Foi a predestinação de Deus. Ele moveu tudo, céus e terras, para que você pudesse estar aqui hoje ouvindo a palavra. Ele prepara todo o caminho para que você ouça a palavra. Ou Ele preparou todo o caminho para que um dia você pudesse escutar a palavra. Ele preparou tudo. Porque, irmão, se Ele não predestinasse e Ele não ajudasse nessas coisas, ficaria um pouco difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos hoje em 2021. Em que ano que o Brasil foi descoberto? História, cadê o povo do Enem? 1500, é questão lá do Enem, hein? Em 1500. Imagine você que você tivesse nascido não em 1500, mas em 500.
e você morasse lá na selva amazônica, você era um índio, em 500, hein? Eu estou falando nem 1500, foi em 500. Você era um índio lá na selva amazônica. Qual seria a possibilidade de você receber a palavra de Deus ali? Baixíssima. 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 Então Deus cria, predestina, ajeita tudo para que você ouça a palavra. Então você tem que agradecer por ser um privilegiado. Um privilegiado de ter um dia ouvido a palavra do Senhor. Aí você pergunta para mim assim: ah, tá bom, Davi, então quer dizer que aquelas pessoas que viveram lá em 500 ou em 1500, ninguém evangelizou eles, então todos que morreram estão no inferno, perderam a salvação? Não, porque Deus vai julgar a cada um conforme aquilo que recebeu. Então, por exemplo, o que a pessoa recebeu sendo um índio dentro da selva amazônica? Ninguém foi lá evangelizar ele, ele não ouviu a palavra, ninguém contou nada para ele. O que ele sabe de Deus? Deixa eu dizer algo para vocês: todo ser humano, ele vem de fábrica com discernimento do bem e do mal. Ninguém precisa dizer para você que você está fazendo mal. Você sente. Quando você faz alguma coisa de errado, alguma coisa que dentro de você toca e diz: ó, fez errado. E assim o Senhor vai julgar aquelas pessoas. Você está lá em 500, é um índiozinho, você pegou a flecha, roubou a flecha do seu vizinho índio. Pô, tocou aqui, opa, fiz algo de errado. Então você já tem um discernimento do bem ou do mal. E aí você olha para toda aquela selva e você fala: como é que essa árvore veio parar aqui? Da onde veio esse rio? E esses frutos que eu estou comendo? E essa comida? Isso já é lembrando do Criador, de alguém que criou e alguém que fez aquilo. Então cada um vai ser julgado daquilo que recebeu. Então não quer dizer que a pessoa possa ter morrido e não ter sido salvo. Pode ter existido salvação, sim. Glória a Deus até aí, irmãos. Então, predestinação é quando Deus cria todas as coisas para que você possa receber a palavra de Deus. E aí ele fala: ele te elegeu, te predestinou e agora ele te adotou, filhos por adoção por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai usar muito esse termo nas cartas dele: filho por adoção. Nós somos adotados, nós somos adotados. E aí sabe o que acontece, irmãos? Existia uma lei naquela época, uma prática naquela época que era assim, ó: se uma pessoa fosse e adotasse uma criança, ela tinha que fazer uma confissão pública que estava adotando aquela criança, e que nunca mais ela ia poder abandonar aquela criança. Ela fez um compromisso, ela adotou, ela firmou aquele compromisso, e ela ia em praça pública e dizia: ó, estou adotando fulano. E aí ficava marcado para o resto da vida, ele não podia abandonar, que era o contrário de uma criança que ele era pai legítimo. Você acredita? Então, por exemplo, se naquela época eu tinha um relacionamento com a Roberta engravidou, nasceu o bebê, eu podia chegar lá em praça pública e dizer assim: ó, o filho não é meu não, ou não quero o filho, não quero, e aí pronto, você estava livre. Mas o adotado não, você foi lá, escolheu, firmou o compromisso, não pode mais perder nunca. Então, teoricamente, olhando por essa perspectiva, é melhor adotar do que gerar. Porque você imagina assim: eu que sou pai do Mateus e do Tiago, eu não escolhi que eles fossem gêmeos. Quer dizer, eu nunca, em sã consciência, eu faria isso, né? Peguei 2 logo de uma vez. Eu lembro que nós ia comprar sapato, irmão. O Alberto falava: ó, Davi, eles estão precisando de tênis, de sandália e de chinelo. Aí beleza, aí ia comprar tênis, comprava 4, né? Que era 2 tênis para ir para a escola e 2 tênis para sair. Aí comprava 2 chinelos e 2 sandálias. Nós voltava com 10 caixas, irmão. Era um louco, e fralda, e leite, e tudo isso, né? Então eu não escolhi, o Senhor escolheu. Eu não escolhi que fossem homens, o Senhor escolheu, eu não participei disso. Eu não escolhi que, né, não vou nem, né, senão depois vocês vão ficar bravos comigo, não vou fazer piadinha com os dois não, né? Então eu não escolhi nada deles, foi o Senhor que escolheu. Agora, quando você adota, você escolhe. Eu já contei para vocês o caso do pastor que foi adotado e ele não sabia. Depois que ele já estava com 40 anos, casado com filhos, o pai dele falece primeiro, a mãe dele fica doente, e a mãe dele um dia chama ele para uma conversa e diz assim: filho, eu vou contar a sua história. Ele fala: mas que história? Você foi adotado com 40 anos de idade.
Senta aqui que eu vou te contar. E ela conta que ela e o esposo não podiam ter filhos e decidiram adotar uma menina. Falou, vamos adotar uma menina. E eles marcaram e foram até o orfanato para adotar uma menina. Quando chegaram no orfanato, tinha um bebezinho como esse, segurando uma mamadeira. E quando viu o casal, o bebezinho tirou a mamadeira assim, ó, e deu um sorriso, igual ele deu assim, ó. Né, João? E deu um sorriso, irmãos. E sabe o que aconteceu? Aí, ó. E sabe o que aconteceu? A mulher falou, é ele. Eu quero ele. Eu vou levar ele. Então, quando você adota, você escolhe. Ela foi para pegar uma menina, mas escolheu um menino. E ele ficou super grato, irmãos, presta atenção aqui em mim. Eu sei que o menininho é bem bonito, é muito mais bonito do que eu, mas vocês precisam prestar atenção aqui em mim, em nome de Jesus, ó. Então, quando você escolhe porque amou, porque achou alguma coisa de diferente e disse, eu quero. E assim foi com Jesus Cristo. Ele olhou para cada um de nós e disse, eu quero. É esse. Eu vou adotar. E ele fez a mesma confissão pública que aqueles homens faziam. Nunca, jamais eu vou abandonar. Jamais. Jamais. Eu nunca vou abandonar. É para mim. É meu. E o que poderá separar aqueles que estão em Cristo Jesus de Cristo Jesus? Nada. Nem o dinheiro, nem a falta de dinheiro, nem a saúde, nem a falta de saúde, nem potestades e dominadores, nada. A partir do momento que Deus elege, Deus escolhe, Deus predestina e Deus adota, nós somos dele a qualquer custo e nada mais nos tira dos braços de Cristo Jesus. Nós somos dele e para sempre dele. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. E aí ele continua, né, irmãos? E para que Deus faz isso? Por que Deus elege? Por que Deus predestina? Por que Deus adota? E a resposta é duas palavras. Olha aí no finalzinho do capítulo. Aqui, ó, no versículo 5. Ele nos adotou por Jesus Cristo e a resposta é para si mesmo. A resposta é para si mesmo. Para que nós possamos, para que a gente possa ser dele, para estar em companhia dele, para ser adotados como filho dele, para que a gente possa ser recebido para fazer parte da família dele, para ser protegido, cuidado, aconselhado, guardado, restaurado. É para isso. E agora nós fazemos parte dessa família de Cristo Jesus. Aleluia. Vocês estão entendendo até aí? Então as bênçãos espirituais vou dar mais uma recapitulada: eleição, predestinação, filhos por adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? Beneplácito é a boa vontade da vontade. Então Deus tinha uma vontade e uma boa vontade da sua vontade. Ou seja, a vontade multiplicada por 2 é a boa vontade de Deus. E Ele queria nós. A boa vontade dele era querer nós. Por isso que o apóstolo Paulo está louvando, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que ele explode em oração, em louvor e oração. Porque Deus nos escolheu e Ele quer nós para si mesmo, no amado. E aí no 6, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Essa expressão, irmãos, para louvor e glória da sua graça. Irmãos, eu costumo brincar e dizer que quando a gente chegar lá no céu, nós vamos ter muita surpresa. Vai ter pessoas que você achava que ia estar no céu e não vão estar. E vai ter pessoas que você achava que não ia estar e está. Aí, irmãos, imagine os anjos passando lá. Aí o anjo passa lá e fala: cara, eu não acredito, Tabata, que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Aí o anjo olha e fala: pastor Henrique, eu não acredito que você está aqui, mas Deus é bom demais. Aleluia. Aí olha para o Davi e fala: ah, Davi, eu não acredito que você chegou aqui, velho. Glória a Deus por ter você aqui. Porque a glória é toda dele, irmão. Se nós chegarmos lá no céu, e nós vamos chegar, não é por nossos atos, não é pelas nossas bondades, é tudo pela glória e pela graça dele.
E os anjos vão ficar... Cara, e os anjos vão ficar loucos. Ele fala, eu acompanhei a vida desse camarada. Eu não tinha condição de estar aqui não. Glória a Deus por isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom e Ele é bom. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. E aí ele continua dizendo, né? Para o louvor da sua graça, e são os anjos glorificando Ele lá no céu com a nossa chegada. Pelo que nos fez agradáveis a si no amado. O apóstolo Paulo agora está dizendo que nós somos agradáveis se nós estamos em Cristo Jesus. Irmãos, se você não estiver em Cristo Jesus, para Deus, você é desagradável e inconveniente. Só é agradável se estiver em Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo Jesus, você é desagradável e inconveniente para Deus. Você já viu uma pessoa inconveniente? Desagradável, que chega na sua casa, você torce o nariz e fala, meu Deus do céu, cara, que cara desagradável e inconveniente. É a mesma coisa que Deus fala e pensa daqueles que não estão em Cristo Jesus. Nós temos livre acesso a Deus, nós somos agradáveis a Ele, através do caminho que é Cristo Jesus. E sem Cristo Jesus, nós somos desagradáveis e inconvenientes. E Ele completa no amado. O amado é Jesus Cristo. Deus ama a vida do seu Filho Jesus Cristo. E algumas pessoas às vezes têm umas teologias meio equivocadas. Isso acontece mais com os pastores que são coach, que eles falam que Deus precisa de você, que você é uma bênção, que você é isso, e que você é aquilo. Irmãos, só para deixar claro, Deus não precisa de ninguém, nem de mim, nem de você, de nada. Deus não tem falta de nada. Deus não precisava do ser humano para poder expressar o seu amor, porque Ele já amava o seu Filho. Ele já amava o seu Filho, então Ele não precisa da gente para absolutamente nada. Se Ele quisesse derramar todo o amor dEle sobre o Filho dEle, maravilha. Mas ainda assim, Ele resolveu nos amar. Glória a Deus. Ele resolveu nos amar. Não precisava, não tinha necessidade, porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem falta de absolutamente nada. Eles são completos, não precisam de nada, de absolutamente nada. Então, se Ele nos ama, é a boa vontade da boa vontade dEle, é amor, é graça, é misericórdia, e nós temos que agradecer por isso. Agradáveis assim no amado, em que temos está acompanhando comigo lá no 7? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Redenção, palavra redenção, o ato de redimir, o ato de pagar dívida. Então, irmãos, olha só o que acontece. Eu já expliquei isso aqui, mas eu vou explicar bem rapidinho. Todo ser humano que nasce, já nasce pecador. Todo ser humano nasce pecador. Vamos supor, né? Eu vou dar um exemplo do meu filho. Mateus cresce na igreja, no evangelho, conhece uma moça, a moça também cresce na igreja, no evangelho. Os dois casam em santidade, casam virgem, casam na igreja. Vai lá, passado um tempo, a esposa dele engravida, nasce o bebê. O bebê, a vida deles foi diante do Senhor. O bebê nasce o quê? Pecador. Porque cometeu pecado? Não, porque é filho da desobediência. Quando Adão e Eva pecam lá no jardim do Éden, eles contaminam toda a raça. Então todo mundo que vem a partir deles vem filhos da desobediência. Então o filho de Adão e Eva era filho da desobediência. Os filhos dos filhos de Adão e Eva, filho da desobediência. E assim vai indo, até chegar em nós. Então nós somos filhos da desobediência. Nascemos em pecado. E não só porque nascemos em pecado, não podemos colocar só a culpa lá em Adão e Eva, porque você pega uma criancinha como essa que está aqui, elas são todas bonitas e maravilhosas, mas quando crescer, irmãos, vão pecar. Vai chegar um tempo que vão perder a inocência e vão pecar, como aconteceu conosco. Eu lembro dos meus filhos, quando era daquele tamanhinho, papai, papai, como o senhor é lindo, e dava abraço, e dava beijo. Aí você chega agora e fala, mano, dá licença, velho. Você já falou, não sei o que lá, e parça e tal, né, mano, e né, o bagulho é louco, e é assim, irmão,
Quando você cresce, você perde a inocência. Então você não é pecador só por conta de Adão e Eva. Você é pecador porque você peca também. E eu também, né, irmãos? Estou dentro do barco. Então você vai ver que quando cresce, perde a inocência e vira pecador. A coisa vai ficando pior. Quando vai crescendo, a coisa vai ficando pior. Era bom que nós ficássemos criança, com inocência, que não pecava. Mas depois que vai passando, vai ficando pior, a tragédia. Então, nós temos uma dívida. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus. E agora nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida. Todo aquele que peca, morre. O salário do pecado é a morte. Então você pecou, você é passivo de morte e de condenação eterna. Mas agora Cristo Jesus vem para poder pagar a sua dívida no seu lugar. Olha que maravilhoso é a redenção. Você imagine que hoje você estivesse totalmente endividado. Você devesse na Casas Bahia, você devesse na Magazine Luiza. Então você imagina que você estivesse devendo para todo mundo. Nome sujo, a dívida, não tem dinheiro para pagar. Situação está feia. Aí chega uma pessoa, se levanta e diz assim: ó, eu vou pagar toda a sua dívida. Vai lá e paga tudo, centavo por centavo, centavo por centavo, centavo por centavo. Negocia a dívida, paga tudo. Você ficou sem dívida nenhuma. Você está zerado, não deve mais nada para ninguém. Não precisa mais passar de banda, pode andar com a cabeça erguida. Ninguém mais vai te ligar cobrando. E se te ligarem cobrando? Você já está sabendo, a pessoa falou que pagou a sua dívida, você está zero. Aí a Claro te liga, falou: ô Dean, você está devendo a conta aqui? Ele fala: não, filho, você está enganado, já foi pago, eu não devo mais nada, já era. Esse é o ato de redimir de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados e pagar todas as nossas dívidas. Então agora nós estamos zerados, nós não devemos nada para ninguém. Ele pagou os nossos pecados cometidos no passado, Ele pagou os nossos pecados do presente e Ele pagou os nossos pecados futuros. O pecado que você vai cometer amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, se você aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, está pago. Aí tem pessoas que falam assim: não, meu cara, não prega uma mensagem dessa, não fala isso. Você não pode falar para os irmãos que todos os pecados dele estão pagos, porque eles vão saber que está pago, eles vão sair por aí pecando. Os irmãos vão sair, vai para o boteco, o outro vai para a casa de prostituição, o outro vai fumar maconha, o outro vai fazer fofoca. Não. Se você fizer isso, é porque você não entendeu. Se você fizer isso, é porque você não entendeu o ato de redimir. Então nós pregamos a verdade, mas não para te liberar para você pecar. Nós pregamos a verdade para você agradecer, para você saber o que Deus fez por você, porque o sacrifício de Cristo é completo, ele não é pela metade, ele não é só pela velha vida, é pela vida que ainda vai vir pela frente. Está tudo pago, irmãos, tudo pago. Cristo Jesus pendurado na cruz, ele disse: Del telestai, está consumado, pago, liquidado. Isso é o ato de redimir. Então ele fala que nós temos a redenção. Só que a redenção, ela é de graça, ela veio para nós de graça. Nós não fizemos nada para merecer. Isso é favor imerecível, é graça de Deus, mas ela teve um preço. E o preço dessa salvação e dessa remissão é caríssimo. Foi o sangue do próprio Deus que foi derramado na cruz para que você hoje tivesse a sua vida paga, as suas dívidas pagas. Então foi o sangue, não é de qualquer pessoa, foi o sangue de um inocente. Foi o sangue do próprio Deus que desce do céu, se encarna no ser humano, padece como nós em todos os sofrimentos, prega o seu reino, é injustiçado, é perseguido, é crucificado, é açoitado, é morto, ressuscita ao terceiro dia, é assunto ao céu e em breve voltará. É o sangue dele que nos redime de todo o pecado. Não poderia ser o sangue de outra pessoa, tinha que ser o sangue de um justo e de um inocente. E ele continua dizendo que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que pusera em si mesmo. Então vamos devagar. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Deus tem sabedoria e prudência no que? Nesse plano perfeito dele,
de criar toda a raça humana, tinha a possibilidade de pecar, o povo peca, ele vem dos céus até aqui, evangeliza, ensina, morre na cruz por nós, ressuscita ao terceiro dia, nos salva, nos elege, nos predestina para si mesmo no amado, para ser santos e irrepreensíveis, e todo esse plano dele é com sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. E aí ele continua descobrindo o ministério da sua vontade. Ele descobre agora o mistério de sua vontade. Esse mistério, irmãos, que ele está falando, ele não é muito claro no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já fazia prenúncios e prelúdios da vinda de Cristo Jesus. Isaías vai falar sobre isso, o livro de Salmos vai falar do Cristo que viria, do Salvador, do Messias, mas tem algo no Velho Testamento que eles não deixam muito claro, mas no Novo Testamento deixa claro. Porque Deus tinha uma aliança com um determinado povo, o povo hebreu, o povo judeu. Quando Cristo morre, agora ele une dois povos. Existia dois povos, o judeu e o ímpio, né? O judeu e o gentio. Mas agora com a morte e ressurreição de Cristo, agora ele quebra a parede de inimizade que tinha e faz os dois povos um único povo. Então o mistério de Cristo agora, revelado para o apóstolo Paulo e para as pessoas, é que eu e você, que não éramos da aliança dos judeus, aliança do povo hebreu, agora nós temos acesso à palavra, nós temos acesso a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. E Ele nos revelou, e Ele nos mostrou, segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade, que pusera em si mesmo, que pusera em Cristo Jesus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora é o ato de convergir, o ato de unir. Essa palavra no grego, ela se transforma numa palavra enorme que parece uma frase, pastor. Ela diz que é colocar tudo debaixo de um cabeça. Convergir, colocar tudo debaixo de um cabeça. Então agora Cristo Jesus, Ele une, Ele vai fazer a conversão, Ele vai unir tudo debaixo da cabeça dEle. Ele se torna o cabeça de tudo. Cristo Jesus se torna o cabeça de tudo. Para quê? Para unir céus e terra no mesmo lugar. Quando Deus cria o jardim do Éden, é tudo perfeito e é tudo maravilhoso, só que tem um detalhe, havia a possibilidade de pecar. Era tudo maravilhoso, mas existia a possibilidade de pecar, porque Ele disse, não coma desse fruto. Existia a possibilidade de pecar. Mas nos céus não existe a possibilidade de pecar, lá não existe. E o plano perfeito de Deus é unir céus e terra no mesmo lugar, sem a possibilidade de pecar. Nós estaremos um dia sem essa possibilidade. Mas o que ele está dizendo é assim, ó, esse dia vai vir, o reino de Deus vai vir. Não é você que morre e vai para o céu, é o céu que vem até nós. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Então os céus, ele vai vir implantado, enxertado neste lugar. Mas Deus está dizendo, vocês que já receberam a palavra, que já receberam a mensagem, vocês têm que apressar a vinda do Senhor. Como? Vivendo com a possibilidade do céu. Nós estamos aqui apressando a vinda de Cristo e fazendo convergir as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nós aqui que oramos, ligamos as coisas no céu, e do céu é ligado aqui na terra. Esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o plano de Deus, para a minha vida, para a sua vida e para a nossa igreja. Fazer convergir todas as coisas. Então, irmãos, você foi eleito antes da fundação do mundo, escolhido, predestinado, adotado para ser santo, irrepreensível diante dele em amor, segundo o seu beneplácito de convergir todas as coisas. Já te redimiu, já pagou o preço por você, já pagou o seu pecado, e você também está livre da culpa. Ele tem um ato de redimir, mas também tem um ato de tirar a culpa, porque você pagou, sua dívida foi paga. Você não precisa mais ficar agora pensando na dívida que você tem. Tem pessoas que ainda não conseguem entender isso e fica preso no passado. Disse, o Senhor ainda não me perdoou, o Senhor ainda não me perdoou.
E eu digo para você, irmão, que sim, o Senhor já te perdoou. Você está livre. Você está livre, você é livre em Cristo Jesus. Você é livre para adorar. Nós estamos falando de uma grande revelação de um homem que foi um dos piores homens da Bíblia. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Eu expus a vida dele antes de Cristo Jesus aqui. Ele era um serial killer, que batia nas pessoas, açoitava as pessoas e matava as pessoas, inclusive os crentes, perseguidor da igreja de Cristo. E Deus o perdoa, transforma a vida dele e traz uma revelação divina e celestial que ele nunca deu para ninguém. E se ele fez isso pelo apóstolo Paulo, ele faz isso por nós. E se ele fez isso pelo apóstolo Paulo, ele faz isso por nós. Então eu digo para você que há esperança na sua vida. Há esperança porque Cristo Jesus nos garante isso. Com o teu sacrifício na cruz, há oportunidade para você, há uma vida nova para você, há uma família nova para você. Você só precisa entender isso. Você só precisa tomar posse dessa nova vida e dessas bênçãos espirituais. Então você foi abençoado porque ganhou carro? Não. Porque ganhou casa? Também não. Porque Deus já te abençoou nas regiões celestiais, com eleição, escolha, predestinação, te amou, te adotou, deu a vida por você. Você é muito mais do que vencedor. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, se prepare, porque vão viver experiências como essa. Aleluia! Criança que nasce com 500 gramas, irmão, me ajuda. 500 gramas não é nem um saquinho de Ruffles. Uma criança com 500 gramas, mano, e abalam o hospital. Pessoas que confiam na medicina, pessoas que olham e dizem assim: eu sei, esse caso não vai para frente não. Eu conheço, eu estudei 5 anos, fiz 3 anos de estágio, não sobrevive. 500 gramas não sobrevive. Aí vem uma serva do Senhor e diz assim: ó, conheço o médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não tem limites. E naquele momento houve uma convergência. Aquilo que ela ligou na terra foi ligado no céu, e o céu se juntou com a terra. E quem saiu glorificado? O nome de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia, irmãos. Irmãos, não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Ele tem vida, e vida com abundância. Basta você crer e se entregar a Ele. Como nós vemos o sofrimento de milhões de pessoas que perderam suas vidas por conta do Covid. Como nós vemos essa mulher que perdeu a sua vida, foi ceifada pela morte com 26 anos. Cristo Jesus vem para resolver tudo isso. Ele vem para enxugar as nossas lágrimas. Ele vem para ressuscitar os mortos. Ele vem para um dia nos juntar como família de Deus eterna em Cristo Jesus. E um dia vivemos todos juntos com Ele sendo o cabeça. Estaremos todos juntos lá. Filhos, pais, irmãos, a nossa igreja. Aleluia!